com a gente para esclarecer um pouquinho desse meio de campo aí. Muito boa tarde, Fernandíssima. Isso, André. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. A gente vai contar os detalhes para vocês aqui de como aconteceu essa troca de farpas para quem acompanhou nas redes sociais. Hoje, o senador Eduardo Girão deu uma entrevista lá na rádio O Povo CBN, no programa O Povo no Rádio, e durante as declarações, uma delas foi sobre as dívidas do Fortaleza. Ele afirmou que o clube, caso caia para a Série B, tem uma dívida de mais de 100 milhões de reais, o que isso seria um problema muito maior em relação à queda para a segunda divisão da competição nacional. Diante deste fato, Marcelo Paes se posicionou, enviou um vídeo ao jornalista Josélio Leal, que é apresentador do programa O Povo no Rádio, e se posicionou sobre o assunto, indicando que é a favor das opiniões contrárias, mas não do oportunismo. Foi essa a palavra utilizada por Paes no vídeo enviado. E aí citou problemas com Girão, problemas políticos também, que envolvem a vice-governadora, que é a esposa do Marcelo Paes, citando que as diferenças políticas geraram esses problemas também voltados para que Eduardo Girão até torcesse contra o tricolor de aço, foi o que Marcelo Paes afirmou. E aí a gente lembra para você também sobre um pronunciamento do Paes, que semana passada nós trouxemos aqui uma entrevista exclusiva dele para o Diário do Nordeste, para o Jogada, falando sobre o Fortaleza ter sofrido um auto-boicote. Ele não citou nomes, mas falou sobre auto-boicote, sobre pessoas que torceram contra o Fortaleza e sobre ele ter percebido que estava próximo de pessoas que se consideravam amigos, mas de fato não foram amigos dele a todo momento. Quando perceberam o crescimento do Fortaleza, se afastaram e tomaram outras posições. André? Pois acabou sendo esse um assunto que reverberou muito, obviamente, não teria como ser diferente. O que fica muito claro é como o Fortaleza tem uma crise, Breno, que vai muito além do campo, que vai muito além da questão esportiva. O Fortaleza completou agora no sábado 107 anos. E o Fortaleza completa aniversário, óbvio, sem nenhum motivo para comemorar, o torcedor sabe disso, mas ele completa aniversário passando por uma das suas maiores crises. O Wilton Bezerra pode até relembrar aqui pra gente também, claro que outros momentos aconteceram. Mas por que eu digo que essa é uma das maiores crises? Porque o Fortaleza passa por uma crise política, como esse aspecto deixa muito claro, é a política interna, a política do clube e a política externa. Tem outros componentes, fica muito claro aí quando o próprio Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, que não deveria se pronunciar ou envolver essa política externa em assuntos relacionados ao clube, mas quando ele traz à tona fica ainda mais claro. Então existe uma crise política muito grande, sem precedentes para esta gestão. Fortaleza passa por uma crise, obviamente, esportiva absurda, que um 2025 que dá tudo errado, desde tomada de decisão, planejamento, começando lá na época da pré-temporada, viagem para os Estados Unidos em que nada deu certo, e que deve culminar, provavelmente, pelo menos está se desenhando para isso, com o rebaixamento à Série B. Uma crise administrativa, de gerenciamento, de problemas internos, de várias áreas do clube que estão passando por problemas nesse ano e que deve também descambar numa crise financeira profunda, porque o rebaixamento faz com que o Fortaleza saia do seu maior orçamento da história, que é o desse ano, para uma realidade de Série B, caso acabe rebaixado no ano que vem. Então a gente consegue compreender que esta crise política, ela acaba contaminando, os tentáculos dela acabam atingindo as diversas searas do clube. E tudo que tem acontecido com o Fortaleza em 2025 não é por acaso. Se o Marcelo Paes dizia que a bola não entra por acaso, nesse ano também não deixou de entrar por acaso. Exatamente. O Paes, tanto nessa declaração de hoje que ele deu com relação ao que disse o senador Eduardo Girão, quanto na entrevista que a gente viu aqui no Jogada semana passada, ele tem escancarado que dentro do clube, dos bastidores do Fortaleza, dentro dos muros do PC, a situação não é nada boa. E como você falou, vai muito além dos resultados. Não é só porque o time não está performando. Talvez essa falta de performance seja uma das consequências para o que tem acontecido no PC nessa temporada e que a gente nem sabe se vem só de agora, tá? Porque quando o Paes expôs essa situação do Girão e ele cita coisas relacionadas ao ano passado, coisas externas ao clube, esse rompimento provavelmente ele não foi de agora, é um rompimento que já vem de algum tempo, que a gente está conhecendo agora, está sabendo agora. E o Paes, que foi um cara sempre muito comedido, um cara sempre muito sereno quando ele se pronunciava,
da maneira como ele fala hoje, e como a gente viu, por exemplo, ele falar também na semana passada, mostra que é um comportamento de defesa pela situação do clube. O Fortaleza vive um momento ruim, a pressão é muito grande em cima dele, e eu acho que isso gera um comportamento de defesa, um comportamento defensivo que faz com que você traga à tona tudo isso, muitas vezes desmedindo o que vai falar. Então eu acho que tudo que a gente está vendo agora, essa exposição toda dos bastidores do Fortaleza, que realmente estão rachados. Fortaleza hoje a gente consegue perceber que vive uma crise política muito grande, e essa rachadura que ela é exposta é muito porque o resultado não está aparecendo, a pressão chega, e quando a pressão chega, muitas vezes você não sabe como reagir a essa pressão. De toda forma, o que a gente consegue perceber é que dois caras que foram aliados durante muito tempo, foi o Girão que inclusive lançou o Paes como presidente na época, eu lembro muito bem, eles estavam na frente do PC, acho que foi no mesmo dia do tal do perdão do Clodoaldo, que o Girão puxou o braço do Paes, levantou e falou assim, eu quero ver esse cara presidente do Fortaleza. Eles já foram muito próximos, mas por conta de fatores até externos, como o próprio Paes colocou, isso acabou afastando os dois, né? Houve esse rompimento. O Girão hoje pela manhã falou da gestão do Fortaleza, criticou a maneira como o clube está sendo conduzido, falou de questões financeiras, de decisões de campo. O Marcelo não gostou e trouxe à tona outras situações, outros episódios, e a gente está vendo o Fortaleza cada vez mais escancarado e entendendo o porquê que o clube está passando por tudo isso. Você tem toda a razão. A bola não deixa de entrar por acaso. Está começando de algo muito interno e é de dentro para fora. E aí o time também está sofrendo esportivamente por conta disso. Não só por conta disso, porque esportivamente a gente tem que levar em consideração desempenho de atleta, troca de treinadores e muitas outras coisas. Mas sem dúvida nenhuma, o campo ele reflete um pouco desses bastidores conturbados que a gente vai sabendo aos poucos, né? A conta gotas. Seu Wilton Bezerra, o nosso papel aqui não é de tomar partido por A ou B, não é dizer quem é que tá certo, quem é que tá errado. Os torcedores já viram aí as declarações, o que é que cada um disse, o que é que pensa o Marcelo Paes, o que é que pensa o Luiz Eduardo Girão. Acho que o torcedor tem a sua opinião aí formada, mas cabe a nós avaliar como essa exposição ela é danosa ao clube. É o Fortaleza, é o torcedor, no final das contas, quem acaba sendo mais prejudicado com tudo isso. E você lembra, claro, de outras crises, de outros momentos de turbulência que o Fortaleza passou, que o futebol cearense já teve, mas nessa gestão, com Marcelo Paes no comando do clube, nesses últimos anos, sem dúvida que essa é a maior crise dessa história recente do Fortaleza. Semana passada eu falei a respeito do time do Fortaleza antes dos 4 anos de glória. E disse aqui que é um time dividido. Fortaleza chegou a situações terríveis. Foi presidido muitas vezes por pessoas sem a menor condição de ocupar o cargo. Nós acompanhamos tudo isso. Era o tempo em que ser presidente de um clube era uma espécie assim, eu diria, de maldição. Lembro-me perfeitamente da esposa de um deles, que depois de uma reunião, quando soube que o marido foi escolhido como presidente, foi à sala de reuniões e disse: como é que vocês fazem isso com meu marido? Como é que vocês colocam o meu marido numa situação dessa? Para você ver o temor que existia na época. O futebol improvisado, do futebol que dependia do bolso abastado de alguns torcedores, conselheiros. Enfim, uma época amadora, né? Mas e daí? Mesmo em época amadora, nós tivemos grandes formações, grandes times. Foram formados assim. Até hoje a gente fica imaginando como é que aquilo foi possível, sem nenhum projeto, sem nenhuma organização. Mas foram períodos em que as divisões se estabeleceram. Fortaleza sempre foi um time muito dividido. Eu disse aqui, foi uma brincadeira que se criou, é coisa de torcedor, mas com muita verdade. Fortaleza tinha mais alas do que escola de samba, se dizia. Houve uma época que um desconhecido, ele é até um publicitário, um corretor de anúncio. Esse cara foi para uma eleição do Fortaleza, se mexeu, saiu candidato e ia ganhar. Ia ganhar. Eu não vou dizer o nome dele, não. Mas todo mundo sabe desse episódio. Quando aqueles conselheiros mais responsáveis, aqueles que gostam realmente do Fortaleza, souberam o que estava acontecendo lá no ambiente da eleição, eles se mexeram, se juntaram
impediram que o Fortaleza caísse na mão de um desconhecido qualquer. Nessa época eu fiquei, meu Deus do céu, nossos times, eles têm 11 pares de chuteiras e 11 camisas. Eles não passam disso. Um patrimôniozinho aqui, ali e tal. Mas eles, estruturalmente, eles não existem. E meus amigos, sabem que essa coisa, ela perdura. Me parece ser uma espécie de maldição. Ou é em razão do nosso subdesenvolvimento. Como é que do nada surgiu uma forma de existir de maneira estruturada, profissional, moderna? Aconteceu. Começou com o Girão, continuou com o Marcelo. E o time do Fortaleza chegou a 4 anos de alegria para o seu torcedor, de conquistas, de grandes vitórias. A maior fase de visibilidade na história do time do Fortaleza. Mas aí, parece que a nossa vocação é para o fracasso. De repente, toda essa construção avançada, rápida, ela desmorona como um castelo de areia. Como é que isso acontece? Será subdesenvolvimento mesmo? Será questão de mentalidade? Como é que um trabalho de 4 anos que colocou o time lá em cima, como é que ele de repente some, desaparece? Uma derrocada é apresentada num ano só. Então é um assunto muito sério para ser tratado, sabe, ao sabor de conveniências, sabe, de ódios. Porque o que é pior de tudo isso é o ódio que impera. Os torcedores, há uma guerra entre dirigentes, uma guerra entre torcedores, um clima absurdo. E chegar o momento de o Marcelo Paes e o Girão, eles podem ter as suas desavenças, o seu rompimento e tal. O Marcelo Paes chamou o Girão de oportunista. De oportunista. E o boicote a que o Marcelo se referiu, embora não citando nomes, acaba depois de tudo isso caindo essa carapuça na cabeça do Girão também. Também dele. Não é? Logo o Girão, que pegou o Fortaleza numa fase difícil e que realmente entregou a Marcelo Paes, a coisa seguiu. E a partir deles dois aí, desse encontro dos dois, Fortaleza passou a viver 4 anos de glória. E logo eles. Porque o Marcelo acabou dizendo que era alvo de um outro boicote. Eu fiz até um comentário citando o compliance, essa norma de comportamento ético e tal e tal. Não falou sobre nomes. Mas essa resposta do Marcelo Paes, depois das declarações do Girão, elas foram contundentes. Contundentes. Um negócio muito sério. Um rompimento. É isso que nós sabemos, porque eles falaram. Será que no ambiente do Fortaleza não existiram coisas piores? Com o Luciano, como é o que saiu primeiro? Geraldo Luciano. Depois teve a saída do vice-presidente, do Santiago. E agora estoura essa troca de farpas entre 2 figuras tão importantes. E eu devo até dizer, porque eu tenho o maior apreço, o Girão, o Marcelo Paes também. Eram cavalheiros, pô. Aí, de repente, chegar esse clima, essa troca de acusações, eu vejo isso, olha, viu, meus amigos, com muita tristeza. Os senhores sabem que a nossa Quem sai perdendo é o clube. Olha, a nossa preferência é pela bola rolando. A nossa função aqui é o jogo, primordialmente o jogo. Claro que nós não podemos ignorar um assunto desse. Mas sabem para quê? Para lamentar. Lamentar essa enorme perda. Será que é uma maldição? 4 anos em cima e 4 anos embaixo? O que é isso? Não se sustenta. Nós não conseguimos sustentar uma estrutura criada durante 4 anos. O time do Ceará foi o primeiro surto de nova estruturação. O senhor se lembra? Até cair para a 2ª divisão. Puxa, ele primeiro que irrompeu exatamente com uma organização, saldando todas as dívidas, tornando o ambiente interno uma maravilha. O Ceará passou a ser até um modelo, e de repente esse modelo também naufragou
não faltaram as críticas, os comentários com o fígado. Puxa vida, agora o time do Fortaleza, que num ano só se autodestrói, ou uma maldição, ou como eu disse no começo desse comentário, a nossa vocação de subdesenvolvido. Só pode ser. Eu lamento profundamente. Como bem disse o nosso querido André, nós não estamos aqui para tomar lado, sabe? É só lamentar, porque pelo que a gente ouviu dos dois, era uma amizade muito grande, um entrosamento benéfico ao Fortaleza, e sendo benéfico ao Fortaleza, benéfico ao futebol cearense. Como as coisas terminam. Lamentável, eu fiquei assim, diante do que eu ouvi, sabe? Escrevi a respeito dessa questão da normatização de um time, como ele deve funcionar, essas coisas todas. Mas aí, depois dessa troca de farpas, sabe? Entre o Girão e o Marcelo Paes, eu fiquei assim meio desalentado. A gente fica, o que é que eu vou dizer sobre isso, meu Deus? Pior que quem sai perdendo é o clube, né? Porque é uma exposição, assim, sobre problemas, divergências que impactam diretamente no campo. Não pense, torcedor, que não impacta, não, porque impacta. Não, tudo tem. Eu tava conversando ali com o grande Inácio Aguiar, nosso grande colunista aqui de política, e a gente conversando, ele falando, rapaz, tudo na sua vida, tudo tem política por trás. Tudo tem. Então, quando você vai debater futebol, você vai debater sobre outros assuntos, a questão econômica, questão social, tudo isso tem aspectos políticos por trás. Então, isso acaba impactando também. Então, quando a gente fala aqui que a questão política interna e externa acabaram impactando e atrapalhando muito o Fortaleza nesse ano, é porque, de fato, esses problemas acabaram respingando demais dentro das quatro linhas. A partir do momento em que as coisas são feitas com escolhas infelizes, na hora que o time regride, na hora que a queda de produção é abrupta, na hora em que o time passa a perder certas regras de exigência para contratar, padrão, a gente percebe que alguma coisa não está funcionando. Desandou. O que não está funcionando aí é que são elas. Porque a essa altura, vocês não queiram saber os que nos procuram, o número dos que nos procuram municiar de acusações. Há algumas que são terríveis. Não têm provas, mas apresentam até, sabe, o desnível de comportamento. Homem, é tanta da coisa, só que a gente tem a experiência de vida, já cometemos na vida certa feita por uma divulgação, né? Sem provas, o que é terrível. Sim. E aí a gente não vai absolutamente se deixar levar por isso. Mas a lista de acusações de certos erros, ela não é pequena. Essa lista não é reduzida. E muita coisa, infelizmente, ainda pode ser revelada. Eu, sinceramente, fiquei assim, sem muita ação. O que é que eu vou dizer sobre isso? Quem é que tem razão? Não é? Um aponta de forma contundente, não, deve tantos milhões, fez isso e aquilo, deixou de fazer. O outro acusa de tentativa política, que deixou o time sem nenhum tostão. Quer dizer, tudo ao contrário do que se anunciou na época, de como as coisas funcionaram bem. Infelizmente, meus amigos, para tudo há uma explicação. Com relação ao aspecto político, eu sempre repeti aqui digamos, um lembrete de Otto Lara Rezende. Fazer parte da política é se dispor a meter a mão na merda. Vixe, ele dizia. Mas foi sério, Otto Lara dos grandes. E digo mais, o homem é um animal político. Tudo tem política. Total. Não total, pode ter. Total. É politicalha. Aí não pode. A boa política é uma necessidade. Necessidade. Agora, a politicalha de baixo nível é essa que não deve prevalecer. Mas estava tudo bem. De repente rompe uma crise desse tamanho, o que é que há? Que ódio é esse? Todo mundo se agredindo. Não é só dirigente, não. É torcedor também. Que clima horroroso de se respirar.
Olha, eu jamais imaginei que a coisa chegasse realmente a esse ponto. Foi num ponto Uma muito coisa horrível. crítico, ponto crítico. Ponto crítico. Lamento profundamente, principalmente pelas pessoas envolvidas que sempre tiveram de nossa parte e de parte de toda a imprensa, não é? Um prestígio plenamente justificado. Como homens públicos, de bom comportamento. Aí, de repente, se agridem dessa forma. Rapaz, eu fiquei ouvindo tudo isso meio assim, entendeu? Mesmo porque nossa especialidade e o torcedor também. é outra. Eu tenho certeza que o torcedor também tá compartilha perdidão. desse sentimento aí, viu, WB? Intervalo rapidinho, a gente volta já e para falar sobre o Ceará. O Ceará agora volta as atenções para encarar um outro adversário, também alvinegro. Agora é fora de casa e virar a página depois